Olá, galera da Pasta Cinza, tudo bem com vocês? Tô aqui esperando o... Oi, Dri, tudo bem? Esperando o Paulo. O Paulo tá entrando agora aqui na nossa live. Aqui, deixa eu entrar aqui e visualizar. Deixa eu... A entrada dele. Tá entrando. Oi! Oi, tudo bem? Tudo bem? Quanto tempo, né? Acho que tem uma galera sua entrando aí, né, na live. Não vi ainda. Não? Ah, são seus alunos. Tem o Flávio Seixas já entrou, o Flavião, Denúzio também Felipe. entrou, Oi, também Dri, o tudo pessoal bem? Olha lá. Adri, Matheus. Quem é Matheus? É seu aluno? Conhecido Não, seu? não sei, Não? já tem aula para o Matheus, não sei se é ele. Olá, Matheus, tudo bem? Bom, vamos começar? Vamos lá. Eu tive essa ideia de estar fazendo essa meio que um bate-bola, mas acho que vai ser mais uma entrevista para tirar as dúvidas que eu acho que a maioria do pessoal de fotografia tem, né? E eu achei assim, da minha parte, eu achei muito interessante você tá divulgando um livro, porque é difícil. Eu que fico mais para a área da arte, tudo, tenho mais amigo que produz livros voltado para a arte. E aí eu vejo um trabalho seu publicado, que eu achei muito legal, que quase ninguém tem esse no meu meio. Eu acho que até na fotografia mesmo é um pouco difícil da gente encontrar esse título e essa abordagem de uma maneira bem específica e bem técnica, É. né? Então eu achei super interessante a gente fazer esse bate-papo. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho sobre como foi que começou essa ideia, ou de onde nasceu esse tema, antes de você publicar esse livro, o que rolava antes, para você chegar até pensar, pô, vou publicar um livro, vou fazer um livro que fale sobre fotografia e que tenha a ver mais com empreendedorismo, né? É. Bom, na verdade é assim, né? Eu sempre trabalhei com prestação de serviço e a gente tem que entender que o fotógrafo nada mais é do que um prestador de serviço. E mesmo antes, né? Eu já tenho mais de 20 anos de foto, acho que, sei lá, 22, 23 agora. Mas antes eu também trabalhava com prestação de serviço, né? Eu tive lá um estúdio de design, uma mini agência de publicidade e tal, e que era prestação de serviço. E aí, como cobrar? Então, já desde aquela época lá, eu sempre soube como cobrar por Uhum, conta de eu conhecer totalmente os custos diretos, aqueles que saem do bolso todo dia mesmo, aqueles que a gente não enxerga. Eu sempre soube disso, né? E até o que eu uhum, escrevo no livro eu pratico mesmo, né? Então, a gente se conheceu na Pana, né? Demos aula juntos aí 8 anos, mas eu já dei aula também muitos e muitos anos atrás, seguidos também. Tem acho que mais ou menos uns 12, 13 anos dando aula, lá também no Senac, né? Somando tudo. Então, uhum, assim, e eu sempre vi, e dando palestras também, por exemplo, lá com o pessoal da ETEC, e eu sempre senti realmente que os alunos, todos eles me perguntavam, mas professor, como cobrar, como cobrar, como... E aí, até a época que eu saí do Senac para entrar na Pana, não havia esse na grade. Depois eu soube que eles colocaram, mas eu não conheço exatamente o conteúdo, mas eu soube que eles uhum, colocaram alguma coisa de empreendedorismo na grade deles. E aí, em geral, conversando com as pessoas, ninguém mesmo, assim, em termos de ensino, fala sobre isso, né? uhum, E aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha e falei, puxa vida, eu acho que dá para fazer um material legal com o que eu conheço. Eu não sou administrador, nada, mas eu até cito, acho que na introdução do livro, que ali uhum. é o que eu, é o que deu A certo sua para mim. vivência. É a minha Uhum, vivência, né? uhum, Mas assim, eu me apoiei, meu irmão é administrador profissional, tenho outros amigos que são executivos, né? Essa é a vantagem de ter um pouco mais de idade. E assim, então o livro foi revisado por essas pessoas e assim, falar, nenhum deles falou, olha, você está falando bobagem, muito pelo contrário, é isso aí mesmo, né? Então uhum, surgiu dessa necessidade de falar, puxa vida, tem um monte de gente aí
que é bom fotógrafo, ou foi um excelente aluno, tem uma carreira promissora, mas, cara, tá patinando porque não sabe cobrar, não sabe se organizar, né? Uhum. E eu sou meio, como é que fala? Obstinado por organização. Você já veio aqui no estúdio, você sabe como é que é, né? Uhum. Então eu sou meio obstinado, e aí sou obstinado, inclusive, nessas questões de planilhas e tudo mais. Então tem que ter uma organização, porque se você não se encarar como empresa, não vai para frente mesmo, não vai, não Sim, tem sim. jeito, né? A gente tem, as pessoas têm muito a impressão de que fotógrafo é muito viajante, ele é artista, e ele só trabalha com criação, né? E na verdade não é nada disso. Você administra uma empresa, você tem uma empresa, né? Você Sim, tem sim. custos fixos, você tem custos variáveis, e aí você precisa colocar tudo isso no papel para saber cobrar, senão você não ganha dinheiro. E você Não não ganha. consegue nem se manter, você não consegue nem se manter no estúdio, né? Então, no fundo não, na verdade, o fato é você precisa ser um administrador, você não pode ser só um artista, né? Sim, E sim. tem uma questão dessa coisa de a gente falar, o fotógrafo que é mais comercial não é artista, tudo, mas eu acredito muito que se enquadra dentro desse perfil também, porque você está criando imagem, né? A partir de uma ideia, de um ideal, de um layout, enfim, você está criando também a partir disso, né? Você precisa criar uma luz para resolver esse problema. Então, você tem um Claro. processo criativo que é fundamental. Mas as pessoas não entendem ainda que administrar um estúdio é administrar uma empresa. É claro que você não tem muitos funcionários, mas você tem prestadores de serviços, né? Quando você faz um ensaio de moda, quantos prestadores de serviços você tem aí que você tem responsabilidade de pagar, como pagar, quando pagar, como emitir nota, se eles vão emitir nota, se não vão emitir nota, né? Exatamente. Tem Então, uma responsabilidade grande. Até o Denuso está escrevendo aqui, o artista precisa vender, né? Claro! É, Ué, o cara que exatamente. faz uma escultura, bom, legal, faço escultura, que lindo, tá, mas e aí? Você vai Uhum. comer escultura? Você vai pagar a conta do seu aluguel com a escultura física? Não vai, você precisa gerar dinheiro, né? Você precisa fazer Sim. venda, né? E Uhum. sim, é muito importante isso, porque se a gente não se organiza, Claudinha, se a gente não entende que a gente é uma empresa, Uhum. assim, você vai se lascar ali na frente. Vou te dar um exemplo muito simples, muito simples. Você falou do pessoal de moda. Ah, tá bom, tem lá o maquiador, o produtor, o figurinista, você contrata o catering e tal. Tudo isso, em geral, hoje em dia, as empresas pagam com 30 até 60 dias, eu tenho até 90 dias às vezes. Uhum. Uhum. Mas esses custos você adianta do seu bolso na frente. Sim, Então você precisa ter um fluxo de caixa, você precisa saber minimamente o que é um fluxo de caixa, né? sim. Então E você tem risco, né? você precisa entender o tamanho do seu gasto mensal para você ter uma reserva para esse gasto poder girar e tal. Então, se você não se encara como empresa, cara, você vai quebrar. Aí você pega aquele cara que faz, por exemplo, assim, foto de casamento, que entrega o álbum, entrega o vídeo e tal, não sei o quê. Aí o cara, sei lá, cobra, sei lá quanto custa um casamento hoje em dia, que não é minha área, mas sei lá, cobra 10 mil com tudo, né? Ah, com álbum e Uhum. tal, não sei o que lá. Aí o cliente vai pagando ali em 12 vezes, tal, chega o dia do casamento, ele faz a foto, tá, fez a foto, escolheu. Só que ao longo desse tempo que ele foi recebendo, em vez de ele guardar esse dinheiro que não é dele, esse dinheiro não é Uhum. dele, esse dinheiro é do Uhum. álbum, esse dinheiro é do editor de vídeo. Aí o cara executa o trabalho, mas fritou o dinheiro ali. Uhum. Cadê o dinheiro do álbum? Quebra fácil, né? É Quebra aí, muito e aí, fácil. é aí que o cara quebra, porque aí ele entra nessa. Aí ele fica vendendo o almoço para comprar janta com o próximo trabalho, né? Então, você Uhum. realmente tem que ter um planejamento financeiro, você tem que ter tudo extremamente organizado, você tem que saber aonde está o seu dinheiro, Uhum. tanto o que vai entrar, como o que já entrou e como o que vai sair. Então, Então, o planejamento financeiro que você diz é aquele que começa desde o levantamento do orçamento,
que você precisa levantar todos os custos de orçamento, Sim. até pagar a porcentagem da nota fiscal, contador, tudo você está falando. Você está falando desse planejamento, é tudo isso. E pagar prestador de serviço, e tem os custos fixos também, né? Que você precisa incluir aí nesse orçamento. Não só os custos fixos, mas como os custos escondidos, os fantasmas, né? Por exemplo, assim, porque aquele custo que sai direto da sua conta, né? Água, luz, aluguel, a escola do filho, a gasolina do carro, essas coisas saem da sua conta, a tarifa bancária, essas coisas saem da sua conta, você percebe, né? Você percebe saindo. Agora, e aqueles custos, né? Que você não enxerga? Por exemplo, vamos supor que um cara vai começar hoje, o cara se formou e aí vai comprar um equipamento para fazer o trabalho dele. Tá bom. Ele comprou esse equipamento, gastou, sei lá, 30, 40 mil reais. Não faço ideia. Mas, enfim, gastou essa grana. Ele vai ter que repor essa grana, não vai? Porque mesmo que ele compre à vista, ele tem que repor essa grana. Por quê? A câmera vai depreciar, a marca vai lançar uma câmera nova daqui 1 ano e meio, então ela vai ficar obsoleta para o mercado. Não que a câmera vai quebrar, mas o mercado vai te exigir que você trabalhe com uma câmera modelo novo. Que mais? Você vai ter o próprio desgaste da câmera, você eventualmente pode deixar a câmera cair, você vai ter que mandar arrumar. Então, da onde vem todo esse dinheiro? Porque assim, digamos que você financiou e não comprou à vista, como eu falei, você financiou. Uma coisa é financiar, você financiou por 12 meses. Se você não, você só paga lá, sei lá, 1.000 e pouco por mês, 1.000 e pouco por mês, 1.000 e pouco por mês. Mas não significa que quando acabar de pagar, você vai ter dinheiro para comprar a próxima. Então você não pode pensar que você está gastando 1.000 e pouco por mês. É 1.000 e pouco por mês vezes 2, ou vezes 2 e mais o valor que vai custar lá na sempre para frente. 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá quanto tempo você pôs. Isso chama-se amortização. Então as pessoas não amortizam. As pessoas e você tem alguma dica? Você tem alguma dica para ajudar as pessoas? Eu acho que foi o Fê que escreveu aqui, do tipo assim, olha, eu tenho muita dificuldade em achar os custos fixos, em achar custos variáveis. Tem dica? Porque tem gente que odeia a planilha, né? Eu procuro tentar detalhar o máximo possível aqui no livro, porque assim... Não vai fazer spoiler, né? Não vou fazer spoiler. Não, mas assim, eu procuro detalhar bastante didático no livro. Até o meu assistente aqui, que trabalha comigo aqui, ele falou assim, ele leu o livro, ele falou assim, eu falei, e aí, gostou? Watanabe? Watanabe? Ele tá aí, ele tá assistindo. É ou não é, Ricardo? Não é verdade? Eu perguntei, você gostou? Antes dele falar se ele gostou ou não do conteúdo, a primeira coisa que ele falou e que me chamou a atenção e que foi legal, assim, é um livro didático. Dá para entender o que você fala. Ótimo. Então, assim, isso eu fiquei muito feliz, porque quando eu estava escrevendo, eu até falei assim, né? Eu estava conversando com um amigo meu ontem, ele falou, me conta como é que foi um pouco da experiência. Eu falei, olha, eu escrevi como eu estivesse dando aula. Né? E aí depois, claro, eu organizei as ideias, separei em capítulos e tal, mas eu escrevi como se eu estivesse dando aula, então eu procurei ser o mais didático possível. E aí a resposta que ele me deu, o Ricardo me deu, eu falei assim, poxa, então eu acho que eu atingi o meu objetivo. Por quê? A dica que eu posso te dar, Claudinha, e isso a gente até brincou já várias vezes em reuniões antigas que a gente fazia lá na Pana, é assim, né? Quantas vezes você já não ligou para um colega fotógrafo aí e falou assim, eu tô com um job aqui, quanto você cobraria? Nossa, várias vezes. A gente está sempre perguntando, sempre está perguntando um pro outro. Poxa, isso está completamente errado. Ih, então tô errada. Mas porque, por exemplo, assim, você pega lá um fotógrafo que trabalha mais ou menos no mesmo segmento que eu, mas não tem estúdio. Bom, então o custo operacional dele é muito menor. É outro, com certeza. A gente acaba perguntando... Ele não pode ligar para mim e falar quanto você cobraria, porque certamente eu vou cobrar mais caro do que ele. Muito mais caro. Né? Não que um esteja certo ou que o outro esteja errado. Eu acho que o que não está legal nessa história é ficar consultando um colega para achar quanto... Não, você tem a dica maior, Claudinha, você tem que saber quanto custa a sua hora. Essa é a chave. Sim, essa dica é muito boa. Quanto custa a sua hora. Só que não é só fazer assim,
Água, luz, aluguel, a câmera custou tanto. Não, não, não. É muito mais do que isso. São 80 páginas para explicar isso. Então, assim, eu li outra dica nessa questão de calcular a hora. Eu li uma vez, quando eu estava bolando o livro, eu li uma matéria numa revista que o cara falava assim, você pega todos os seus custos lá e divide por 30. Até essa parte eu estava concordando com ele. Aí eu falei, opa, pera um pouquinho. Nós somos prestadores de serviço. Eu não tenho salário garantido no final do mês. Então eu não posso dividir por 30 jamais. Né? Eu, por exemplo, a minha realidade, eu procuro não trabalhar de sábado e domingo, porque eu quero ficar com a minha família, etc. Então, eu não posso dividir todos esses meus custos por 30. E nem por 12 meses. Eu acabei de voltar de férias. Eu tô com um cara, o Flávio escreveu que eu tô com um cara de estivador. Não é estivador, não. É preguiça de tirar a barba, Flávio. Assim, não é uma questão... por exemplo, eu fiquei 20 dias. Então, eu já não trabalho 365 dias por ano. Como é que eu vou dividir? Como é que eu vou dividir por 12 meses? Eu não trabalho por 365 dias. Eu não trabalho aí que você 30 dias por mês. Eu trabalho... É aí que você diz que é muito pessoal isso, né? Eu trabalho... É aí que você diz que é muito pessoal. Não é pessoal, Claudinha. Não é pessoal. É conforme a sua realidade. Se você pegar se você pegar um fotógrafo de casamento que só faz casamento, o cara não faz trabalhos alternativos, o cara vive... Ele não pode dividir os custos dele por 30. Em geral, o casamento é sábado e domingo. Sim. Então ele tem que dividir os custos dele por 8. Aí vão falar assim, aí vão falar para mim, não, mas vai ficar muito caro. Seu custo é caro. Não dá para fazer casamento por R$1.500. Desculpa, não dá. Você literalmente está pagando para trabalhar. E o que você pensa desse fotógrafo que cobra R$1.500? O que você acha? Você acha que ele tem que cobrar 1.500? É aí que tá. É a diferença do prestador de serviço e de um cara que tem uma loja. Então, o cara da loja, eu compro o pregador por 10, eu tenho que pagar esses 10 para o fornecedor. E mais quanto vai custar quando eu fizer a nova compra. Sei lá, o cara vai me vender, em vez de 10, ele vai me vender por 12. Então, só aí já tem 22. Aí eu quero pôr uma margem de 30%. Bom, 30% de 22, 3 vezes 2, 6, quase R$30. Tá, mas desses 30%, você tem que tirar sua água, sua luz, a sua loja. Mas esse cara, ele mais ou menos consegue enxergar isso. Porque ele tem que pagar esse cara aqui que ele comprou. Então ele sabe que ele vai receber 30 e poucos reais pelo pregador. Ele sabe que ele tem que deixar 22 ali. 22 não, 12. Ele sabe que ele tem que deixar 12, senão ele não compra o próximo estoque. Então é meio fácil raciocinar isso. Em geral, os prestadores de serviços, os fotógrafos, o que ele faz? Ele fez um job de 1.000, opa, 1.000 no bolso. Nananina, não. Por isso que eu falo também no livro do tal do plano de contas, que não é um plano de contas contábil, mas é para você saber a proporcionalidade do seu recebimento em relação a todos os itens dos seus custos que você levantou lá atrás para montar o seu custo lá, para saber as suas horas. Você fez todo um levantamento de custos fixos, variáveis e amortizações, investimentos e tal, para você saber quanto custa a sua hora. Esse plano de contas, ele faz o quê? Recebeu um tanto, esse tanto ele vai proporcionalmente para todos. Então você não recebeu 1.000. Outra falha, que quando as pessoas não se encaram como empresa por exemplo, se você recebe salário, você ganha, sei lá, vamos chutar aí um bom salário, 10.000 por mês. Então você consegue, ter um carro legal, ter uma casa bacana e ainda juntar dinheiro, e vai entrar todo mês 10.000. Então você se programa assim, bom, desses 10.000 eu consigo pagar a escola da criança e ainda juntar 2 pau por mês. Então você sabe que no final de 12 meses você vai ter 24.000 guardado. Pô, legal, bacana. Com a gente não é assim. Hoje tem, amanhã não tem. Amanhã não sabe.
É. Né? Então, Uhum. você precisa, nessa sua montagem, nessa sua maneira de você se encarar como empresa, você precisa determinar uma retirada para você. Porque a Uhum. retirada faz parte do seu custo. Uhum. Ele está É um lá, item. ele tá lá É um item. proporcional, ele tá lá proporcional às suas horas, né? Uhum. Então, e essa retirada é diferente do salário de 10 mil. Eu gostei, porque se Sim. você colocar uma retirada de 10 mil, ok, mas a sua hora vai ficar cara. O que que Uhum. você faz para você falar assim, bom, fechei o ano e ganhei dinheiro? Bom, quando Uhum. você recebeu o seu último pagamento referente ao mês anterior, por exemplo, nós estamos em 2021, eu tenho notas em aberta de 2020, então o meu ano fiscal ainda não terminou. Uhum. Eu não sei ainda em dia 19 de janeiro quanto a minha empresa deu de lucro ou prejuízo. Eu ainda não sei, porque eu não recebi a última nota fiscal. Eu já paguei a Uhum. última conta, ok. Eu não tenho mais nada Uhum. para pagar em 2020, mas eu ainda não sei o quanto de margem de lucro eu tive. E só Uhum. depois que você tem essa margem de lucro é que você vai falar, bom, tá bom, fechei o ano, legal, tive um lucro de 30 mil. Oh, legal. Vai botar os 30 mil e fritar os 30 mil? Não. Uhum. Uhum. Não, E porque esse, você precisa do então, fluxo de esse, caixa, você precisa pensar em outras coisas, né? tá, Mas esse lance que você está falando da retirada, ele pode estar incorporado no Prolabore? não, Você a retirada pode, é o você Prolabore. coloca como Prolabore, você considera Sim, isso, é o sim, Prolabore. sim, Uhum. porque senão é irreal, né? Senão Uhum. então você precisa fazer a mesma estrutura que você fez para sua empresa, mas para sua vida Uhum. pessoal. Quanto eu Uhum. preciso para me sustentar pessoalmente, eu e minha família? Tá bom, eu preciso de, Uhum. sem ter lucro, pagar as minhas despesas pessoais. Tudo bem, você não vai Uhum. deixar de ir num cinema, não vai deixar de fazer um final de semana na praia, mas você também não precisa pegar os 10 pau que o outro lá Uhum. assalariado ganha. Uhum. Entendeu? Porque ali já estão incluídos os prêmios deles, as coisas dele. Então é diferente. Nós não. Nós temos que pensar de maneira anual. Uhum. Esse é o grande lance, na minha opinião, que eu acho assim. Eu É, penso de forma ainda. anual. Eu achei muito legal, porque você. Vou fazer um mini spoiler aqui, deixa eu ver se eu acho. Você fez aqui você fez duas planilhas super simples, assim, com coluna que vai de janeiro a dezembro, né? No mês de 2013 e no mês seguinte, 2014. E aí, você também tem uma média, que eu acho isso muito, muito importante, da quantidade de orçamentos que você faz por mês e de quantos por cento desse orçamento foram aprovados. Pô, isso é muito legal, porque Página se você 59. exatamente, se você fizer isso todos os anos, com a experiência que você sabe que tem algum mês que você vai ter uma demanda maior, que você sabe até que é sazonal, você vai começar a Exatamente entender isso. melhor isso, né? Eu Você tenho vai começar a saber. essa planilha que está aí na página 59, os números são fictícios. Mas eu tiro. Uhum. Assim, aí vem o cara, né, dos seus 49 anos. Eu sou analógico. Eu tenho aqui, Olha ó. isso! Não, sem sacanagem. Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Março de 2008. Isso aqui é um caderno Olha, infinito. 2008, Dezembro, ó, por cara! exemplo, ó. Janeiro de 2021, eu já fiz tudo isso de orçamento, ó. Já fiz tudo isso de orçamento. Então, o que que Oh, que acontece? Depois, tá legal! vendo os OKs aqui do lado, ó? Tô no finalzinho da Aí linha. depois sim, por exemplo, inclusive eu tô para fazer o de 2020. Uhum. Vou lançar tudo na planilha. Então, mês a mês, quantos orçamentos eu fiz e quantos eu fechei. Isso me dá um Uhum. norte para várias coisas, Claudinha. Isso foi um ótimo você ter falado, porque isso me dá um norte para várias coisas. Primeiro, que mês que é melhor eu tirar férias? Né? Sim, olha que legal! Se na minha história, todo mês, sei lá, todo mês de março é maravilhoso para mim, eu não vou arriscar tirar férias em Não março, vai tirar. Se você não né? tem esse histórico, você não Né? sabe. Aí chega lá, não, todo setembro é fraco. Bom, eu posso determinar, eu posso tirar férias em setembro ou eu posso fazer campanhas para tentar alavancar setembro. Uhum. Então Olha que legal. pode pensar, então te dá várias estatísticas. E outra, também me dá essa estatística
aqui, né? Ó. Cadê aqui, ó? Página O 59. Flávio não tira férias, ó. Eita, fotógrafo, férias, Azar seu, eita! Flávio. Azar seu, eu tiro. Se você pegar aqui, né? Por exemplo, aqui assim, né? Sim. Aí você tem aqui, por exemplo, em janeiro eu fiz 10 orçamentos e fechei 3. Em fevereiro eu fiz 15 e fechei 10. Então eu também posso ver a proporcionalidade dessas coisas e entender, bom, por que eu fechei? Por que eu não fechei? Foi concorrência? Sim. Cobrei demais? Cobrei de menos? Né? E essa história do cobrar de mais ou cobrar de menos, se você tem toda uma estrutura organizacional e você tem o seu orçamento em formas de planilhas, você sabe da onde, por exemplo, assim, a grosso modo, como é que eu faço o orçamento? Você chega para mim, Claudinho, e fala assim, olha, eu preciso que você vá lá fazer 15 fotos para o meu apartamento lá, para o arquiteto. Ah, tá bom. O que eu vou calcular? Bom, eu vou te perguntar, Claudinha, eu vou ter que ficar organizando a casa ou vai estar tudo um espetáculo, tudo organizado, tudo bonitinho? Ah, não, vai estar tudo em ordem, é só chegar e fotografar. Ah, só chegar e fotografar? Tá bom. Então, 15 fotos, eu vou levar, aí entra um pouco a sua experiência. Eu errei muito, tanto para mais como para menos. Mas eu vou falar, bom, eu vou fotografar em, sei lá, em 3 horas e vou tratar em, sei lá, mais 4. Então, aí Boa, aí você consegue o multiplicar tratamento entra aí, X horas, né? vezes a sua hora, aí só aí que você aplica a sua margem de lucro. Ah, eu quero 30%, eu quero 40%, eu quero 100%, eu quero 1.500%, sei lá, é de cada um. É de cada um, né? Então... Mas não existe uma média de margem e uma média de hora com o Não, tipo do não. profissional que você A é? média de hora, o ideal, eu já fiz isso. Hoje em dia eu já saco por conta da experiência, mas eu já fiz isso. De pegar o job e cronometrar. Bom, comecei às 10. Taraná, fotografia, terminei às 6 da tarde. Ah, então esse tipo de trabalho eu levo tantas horas. Então você tem que gerar estatística das suas coisas. Então, a mesma coisa para tratamento, a mesma coisa. Ah, eu vou tratar a maioria dos meus trabalhos eu trato, eu gosto. Aí eu pego assim, esse tipo de foto eu sei que vai demorar tanto, esse tipo de foto eu sei que vai demorar tanto. Agora, se é um trabalho complexo demais de tratamento, aí já não compensa. Meu negócio é ganhar dinheiro com foto e não com tratamento. Mas quanto que o tratador vai cobrar? Ah, tá. Então aí tem que pôr no custo. Então você tem que Coloca fazer o lá. orçamento. Então por isso também é muito importante, quando você vai fazer o orçamento, você tirar essas dúvidas com o seu cliente. Olha, outro dia mesmo aqui entrou um orçamento. Ah, eu preciso de fotos para produto. Eu falei, oi? Né? Aí eu liguei pro cara, falei, olha, preciso um pouquinho de mais informação, quantos produtos, porque inclusive é o seguinte, né, Claudinha, né? Tem que cobrar por foto. Não existe essa história de cobrar por diária, é por foto. Né? Você tá com a mão na câmera, você é fotógrafo. Tirou a mão da câmera, você é vendedor de imagem. Se você entrega tudo aquilo que você produziu no dia para o seu cliente, você está deixando de vender uma barbaridade. Então, peraí. Você faz um levantamento de orçamento por hora trabalhada. Mas na hora de Em apresentar. função da quantidade de imagens que eu vou ter que produzir. Então, mas aí na hora de apresentar esse orçamento, você apresenta esse orçamento para o cliente o valor em horas trabalhadas ou por foto? Por foto. Por foto. Por foto. Entendi. E eu coloco já a previsão de quanto vai custar a foto extra. Proporcional àquele trabalho. Proporcional àquele trabalho. Para você fazer a sua conta, o seu orçamento, você vai precisar das horas. Agora, na hora de você apresentar, você não vai apresentar com esse raciocínio que você está usando. Não, as horas é só para você. Isso é uma coisa É sua. o cliente que tem que entender que ele está pagando por produto, né? Por produto, sim. Ele está pagando por foto. Porque uma coisa é a sessão fotográfica. Outra coisa é o trabalho entregue. Então, por exemplo, assim... Que é diferente do fotojornalismo, né? A gente está falando de foto de publicidade. O fotojornalismo dá para se cobrar se eu fosse diária. Fotojornalismo, eu também não ia concordar muito com essa história de diária, não. Eu não ia, não. Porque, assim, eu penso assim...
você vai ter que, cara, minimamente passar no bridge ou no light, vão ficar minimamente 1 hora a mais sentada na cadeira. Assim, se você fizer um tratamento tosco, você vai gastar 1 hora. Aí você foi cobrir uma matéria, tirou 500 fotos, você vai ficar mais 1 hora, 1 hora e meia, primeiro peneirando as fotos, depois tratando as fotos, colocando metadados. Você não vai cobrar por isso, cara? Uhum. E outra, o veículo vai dizer o quanto você ganha. Não, eu pago a diária R$ 100. Ah, tá bom, então procura outro. Comigo não é assim. Comigo não Que é assim. o fotojornalismo, ele tem uma pegada um pouco diferente, né? Porque Mas isso é porque os veículos de comunicação podiam montar em mas não cima do faz. fotógrafo, né? Podiam montar em cima do fotógrafo. Não, mas Então, agora assim, mais ainda, porque agora você é um banco de imagens no fotojornalismo. na verdade, assim, eu acho que o fotojornalista hoje devia fazer até aquele cara que fez a live lá com o Elcio, lá, o Gui Christie lá, que é o que ele faz. Ele corre atrás do conteúdo da matéria, ele produz matéria, Sim, depois sai para vender. Porque é. para os veículos, hoje em dia, um celular é um fotojornalista. O cara, a testemunha ocular que está lá com o celular, fotografou, mandou, já é matéria. Então, Sim. nesse sentido, não tem mais função esse tipo de cobrança. Uhum. Mas o que é muito importante a pessoa saber nessa história de cobrar por foto, por exemplo, assim, mesmo um fotógrafo eu fiz muito evento corporativo na minha vida, muito mesmo. Mas tinha uma época que eu fazia isso direto. Ainda assim, eu estipulava a quantidade de fotos. Então, também com a Uhum. experiência, você fala assim, bom, você vai lá cobrir no auditório da empresa a chegada do novo presidente. É um evento de 2 horinhas. Nossa, cara, você não Uhum. precisa mais do que 150 fotos para contar essa história. Uhum. Não precisa Sim. mais do que isso, né? E Uhum. aí, claro, no filme não, mas no digital você vai produzir lá, sei lá, 800 fotos. Legal. Uhum. Mas, cara, eu não vou trabalhar 800, eu não vou entregar 800 fotos. Então, eu determinava, é um evento de 2 horas, a terceira hora custa tanto, a quarta tanto, e 150 E vou fotos. entregar tantas fotos. Vou entregar Uhum. tantas fotos. E a foto extra, aí eu cobrava baratinho para fazer a venda, né? Sim, sim, Para claro. fazer a venda, né? Para o cara gostar lá de 170. E aí você Uhum. fazia um extrazinho, né? Então também tem que Claro, pensar um claro. pouco na Fazer o jogada agrado. comercial também. Agora, você não pode pôr, no caso de evento social, corporativo, festa de criança, casamento, você não pode também colocar uma quantidade de fotos que não vai suprir a história daquele evento. Aí também é sacanagem. Então você tem que Uhum. colocar uma quantidade que seja honesta para os dois lados. E aí, Uhum. foto extra, boa, paga, cara. Quando você, sabe aquela velho ditado, combinado não sai caro? Quando Uhum. você, quando Sim, você coloca isso no orçamento, o cliente não questiona. Não questiona. sim. E eu, E desculpa, quando você Lavacheca, manda, caiu o negócio aqui. imagina. E quando você manda um orçamento, que você usa ele como um documento, né? Sim, sim. Se existe um trabalho maior em que exige um contrato, existe um limite, como que é que você faz essa separação? Olha, para esse cliente eu vou mandar um orçamento, para esse eu preciso fazer um contrato, porque custa o contrato também, né? Você tem que pagar. Oi? Oi, 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 voltou. Voltou? Voltou? Não, Conseguiu? Conseguiu custa. me ouvir? Sim, custa. Você vai ter que pagar um advogado, né? Claro. Eu acho assim, o meu orçamento, eu procurei colocar ele, primeiro, extremamente didático. Então, o cara lê o Uhum, orçamento, porque também o cliente não lê o orçamento, mas se lê o orçamento, ele vai saber exatamente qual é a minha responsabilidade no trabalho e qual é a dele, né? uhum, Inclusive essa coisa da foto extra, direito de uso de imagem, né? Quando o trabalho exige direito de uso de imagem, condições de pagamento, prazo de entrega, né? E aí, na minha proposta, eu coloco lá, inclusive que eu ou a empresa autorize eu divulgar nos meus portfólios, se bem que isso o Marcelo Preto já fala que já é direito nosso, mas não custa nada e tal, né?
Uhum. E aí não tenho tido muito problema em relação a isso, assim. Eu trabalho muito com pessoa jurídica. É muito Uhum. difícil tomar cano. Muito difícil. Uhum. Muito difícil mesmo. Até porque, assim, eu faço questão absoluta de mandar a proposta em PDF, bonitinho. Faço questão. Não, manda aqui no WhatsApp. Não, não, não. Eu vou mandar pelo e-mail. Porque é aquela história do É. ficar registrado, Sim, sabe? sim, sim. Eu faço questão absoluta. Eu Mas até não mando tô pelo falando nem WhatsApp. do. Eu até mando pelo WhatsApp, mas mando pelo e-mail Mas também. você formaliza por e-mail, que é um Formalizo arquivo, manda um arquivo fechado, tudo, para não bonitinho ter e que tal, mudar. né? Na verdade, não é nem a questão de dar o cano, assim, claro, existe isso também. Mas é a questão do acordo que é feito, Do né? Ai, olha, eu acordo, combinei né? com você de entregar tantas fotos. Essas fotos, elas serão tratadas dessa maneira, Desta né? Existe maneira, um tipo de exatamente. tratamento que você vai fazer. Ah, eu vou fazer um tratamento básico, vou fazer um tratamento avançado, vou fazer um tratamento de recorte. Tudo isso tem que estar especificado Tem, no tem, orçamento, tem. porque o cliente vai falar assim, ah, mas você não me entregou a foto assim. Aí você fala, É, não, eu entreguei a é. foto do jeito que foi conversado e Isso acontece assinado, até né? com pessoa jurídica, porque no final das contas nós estamos falando com pessoas, né? E É, e o pessoas, fotógrafo e é um trabalho pessoas. muito especializado, é uma linguagem É, muito específica que a gente usa, né? Nem sempre o exatamente. cliente entende, então tem que ser muito claro, né? Muito Na hora de claro. falar. Muito claro. E se o cliente te questionar, tá, mas o que é um tratamento básico? O que é um avançado? Então você manda exemplos para o cliente, manda exemplos, assim, sabe? Boa. Tem meio que dar uma educada. Se o cliente, você percebe que o cliente não tem a experiência que você imagina que ele tem ao Uhum, contratar fotos, por exemplo, quem trabalha com pessoa física, né? Festa de uhum. criança, book, gestante, newborn, trabalha muito com pessoa física. Muitas vezes as pessoas Sim. físicas que realmente não entendem dessa coisa. Então, que você tem que ser extremamente didático e se a pessoa não estiver entendendo, desenha. Ou seja, mostra o que é. Mostra. Olha, tratamento básico, a original era assim, o tratamento ficou assim. Tratamento avançado, a original era assim, a outra ficou assim. Olha, o tratamento completaço, a original era assim, ficou assim. Mas esse custa isso, isso e isso. Sim, sim, Entendeu? sim. Então Tem que tem ser que ser didático. didático, sim, tem. Porque esse tipo de coisa vai te eliminar problema. Por mais que Uhum, você esteja calçado com um documento, o que vai acontecer? Aí também tem a questão da sua postura comercial e profissional. uhum. Por mais que Sim. você esteja calçado pelo seu orçamento, mas se você já gerou um desentendimento, cara, acabou. Pensa você É. como consumidor. Pensa você como Uhum. consumidor. Você vai numa loja, é super bem atendido pela vendedora, o clima da loja é legal, pô, mas na hora de pagar tem uma mulher azeda no caixa que, porra, acabou aquela experiência. Acabou. Sim. Né? Então, É. assim, estragou tudo. Então, é a mesma coisa você. Se você Uhum, gerar um certo desentendimento, por mais que você tenha razão uhum, juridicamente, mas para quê? Porque essa pessoa vai uhum. sair falando mal de você. Ah, mas o cliente É. entende, o cliente isso. Ele não entende, ele não tem obrigação de entender. Quem tem Não. obrigação de entender somos nós. Né? O que Então, eu sinto muitas vezes quando eu vou fazer algum orçamento assim de fotografia de interiores, aí a pessoa fala assim: "Ah, você pode tirar aquele buraco que tem ali, aquele quadro que tem ali, aquele banco". A pessoa começa a tirar um monte de coisa da fotografia. Aí você fala assim: é, "Epa, é. peraí". Parece que é fácil, é meio mágico o negócio, né? Então A é o que Photoshop você faz tudo. falou. A gente precisa Mas tem um cara atrás do educar. Photoshop fazendo tudo. Exatamente. E acho que tem que saber ter uma conversa, assim. Porque você não pode falar assim, não é fácil fazer. Você não vai falar isso para o cliente, né? Você vai falar assim, Exatamente. olha, existe uma Exatamente. questão aí, é muito mais fácil melhorar no clique do que na pós-produção. Na pós-produção, dependendo de como está a luz, exige um tratamento maior. Eu acho que dá para ter essa conversa antes de formalizar isso no orçamento. E acho que é super importante, aí você confirma comigo, que depois que você manda um orçamento, você ligue para o cliente e tente explicar esse orçamento, porque como você disse, o cliente não lê o orçamento. Não leu orçamento. Não leu. Ele Assim, só olha o valor final ali, né? você tem várias maneiras, assim de você fazer com que o cliente leia. Uma é ligar perguntando. Eu procuro Uhum, escrever um texto no e-mail que eu uhum. dou um checkmate no cliente, sabe? Você já dá porrada já. Não é porrada, é um Né? checkmate. Eu passo, sei lá, boa tarde, Cláudia, tudo bem? Olha, conforme a nossa conversa,
Normalmente vem a solicitação, então conforme a nossa conversa abaixo, de acordo com as condições, segue o orçamento para sua aprovação e tal. Por favor, veja se tem alguma dúvida em qualquer item da proposta. E eu também procuro sempre terminar um e-mail fazendo com que o cliente se sinta na obrigação de me responder. Porque se ele respondeu, implica que ele recebeu. Ele não vai poder falar, então, não recebi o e-mail. Olha a dica, olha a dica. Então, por isso que você dá um checkmate no cara. Ele vai ter, se ele te respondeu o e-mail, ele vai dizer que leu. Ele leu. Entendeu? Então, assim, e olha, depois que eu adotei isso há alguns anos já, nunca mais eu tive problema. O cara chega, por exemplo, aqui eu fiz as fotos aqui, né, daquele jogador Falcão lá de futebol de salão. Combinei 30 fotos com a empresa. Os caras já no dia da foto mesmo lá, eles estavam, né? Estavam fotografando e tal, não sei o quê. Olha, mas são 30 fotos, hein? Ó, não viaja aí, né? A equipe conversa, viaja já aí, tá sabendo. Cobrar mais, porque não sei... Então o cara já chegou com a informação sabendo. E foram 30 fotos. Ok. Mandei lá o contact sheet para escolher, escolheram 30. Bom, não quiseram comprar mais, ok. Meu trabalho foi cobrado honestamente para 30. Se comprasse 32, 33, 34, seria lindo. Mas não compraram, mas tudo bem, eu orcei para 30, deu certo. Ok. Sim, né? sim. Então, é isso. Então, o cara chegou já sabendo. Então, ele leu o orçamento. Isso, assim, é uma empresa grande que foi para o marketing, foi para o compras, foi para não sei quem, para o diretor de não sei o que lá. Então, assim, mas todo mundo leu. Sim, você entendeu? sim. Porque Que quando você... o compras falou, não vou autorizar mais. É isso aí, tá autorizado, é isso aí. Então não pode ter mais do que 30. Então com empresa muito grande, Parece que ia falar. Você vai passar pelo compras, que aí é um outro trâmite, né? É um outro trâmite. É mais difícil você vender uma foto extra. Mas para uma empresa grande, porém familiar, tudo bem, o cara tem autonomia, ele compra, né? Sim, então, sim, não com tem problema certeza. nenhum, né? É mais fácil tratar com empresa grande porque eles já entendem todo o trâmite também, cada departamento cuida de uma É mais fácil, mas é coisa, mais lento eles... também. É mais lento, mas eu É acho que mais para o lento. fotógrafo é mais fácil. A Solange está pedindo desculpa aqui, que está entrando toda hora. A internet às vezes cai e aí tem que entrar. Continua aí, se cair, volta de novo aqui. Por mim, a E gente deixa eu te pode ficar falar. falando 2 horas aqui, hein? Eu tenho assunto para 2 horas. Mas a gente não pode, a gente só pode ficar 1 hora. Mas cria um link, faz a nova Faz conexão. outro. E deixa eu te falar uma coisa, você pensa em fazer algum outro livro? Não, ainda me perguntam isso direto, né? É igual quando você tem filho. E o segundo, né? Mal nasceu e o segundo. Você passou Nem nasceu o por primeiro, você já está... Você passou por isso. E o segundo? É a mesma coisa. E o segundo livro? Eu num primeiro momento, eu nem pensei ainda. Eu gostaria muito que eu pudesse partir para uma segunda edição. Acho que já seria uma coisa, uma sinalização de que o livro tá legal mesmo, que tem uma boa aceitação, assim. Eu ainda estou fazendo alguns arranjos comerciais com a editora, com a parte de venda do livro, porque assim, toda a parte de bastidores eu já acertei tudo com ela. Por enquanto eu tô até vendendo direto comigo, mas o que eu pretendo fazer são workshops. Ah, que legal. Na verdade, o workshop ficou pronto antes do livro, porque eu precisei fazer algumas planilhas para colocar no livro. Falei, opa, eu tô com um material legal aqui. Então, eu já tenho um workshop que dá umas 3 horas e meia, 4 horas de workshop, dá para fazer 2 horas, um intervalo e 2 horas. Né? E a ideia é fazer, por exemplo, assim, a hora que passar a pandemia e tal, eu tenho espaço aqui no estúdio para confortavelmente, num sábado, botar, sei lá, 10, 15 pessoas, de 10 a 15 pessoas. Legal. Muito bom. O Fê tá falando parede que... branca, dá para projetar. E o mais legal que eu consegui fazer nesse workshop é que as pessoas vão levar as planilhas. Ah, que ótimo, porque muita gente tem não pessoas entende de Excel, né? não querem saber de Excel. Precisa. Não É torça o nariz necessário. pro Excel. O Excel é uma ferramenta nossa aliada. Que te ajuda muito. Fantástico. Fantástico. Concordo com você. Não precisa arrepiar, não precisa manjar. Não.
para o que a gente precisa é a ferramenta, assim. Ô, Resolve Paulo, muito. me fala aqui então, como que é que faz? Se o pessoal quiser fazer um workshop, como que faz para falar com você? Então, Você já tem alguma data? Não, a data eu ainda não tenho, até por conta da pandemia, né? Uhum, Não uhum, acho muito seguro colocar o estúdio. Você conhece, ele é razoavelmente grande, mas com 10, 15 pessoas uhum, aí já não é legal. uhum, O que que eu vou fazer ainda? Eu criei uma conta no Insta chamada uhum. Phototips, né? Depois eu Tips, posso. Tips. Tips de dica em inglês, né? Tá. Foto, Uhum, foto com PH, uhum. underline, tips, né? Legal. Não sei, Denuso, ainda não sei. Não sei se daria para fazer online. Eu testei ele, eu fiz uma versão teste, que eu fui lá em São José fazer uma versão teste dele. Não sei se o online ainda funcionaria. Não, eu precisaria pensar um pouco melhor na mecânica. E aí, o que, que acontece? Ah, a, a, o O curso. workshop em si, a pessoa vai ter que ter o seu notebook, né, para trazer com o Excel instalado. Mas o que eu pretendo fazer com relação a isso? Fazer um site também com esse mesmo nome, Photocid. Na verdade, eu já comprei esse domínio, já tem tudo. Estou precisando operacionalizar e fazer o site mesmo, né? Uhum. E lá sim, eu vou pôr o link de venda de livro e o link com o cronograma dos Do workshops e tal. curso. Então, assim, eu não estou Uhum. morrendo de pressa de colocar esse site no ar, porque, primeiro, eu Uhum. já criei a conta do Instagram, e segundo, porque a gente ainda não sabe quando a gente vai voltar ao presencial das coisas, né? Sim. Se já estivéssemos já totalmente normal, eu teria que correr com esse site aí. Mas com Uhum. certeza eu vou divulgar com vocês, Legal. a gente vai se falando aí, né? Sim, Então eu sim, com pretendo ter certeza. esses canais oficiais, sim. E É. na minha própria conta do Instagram também, né? O Uhum. Emura Fotógrafo também, né? Então, Uhum. são esses os canais que eu vou. Por enquanto, eu não sei se eu vou ter livro em loja, não. E vai Uhum. ter, também a editora já está preparando a versão do e-book Amazon. Ah, isso é muito bom. Para Super Kindle, né? importante. Para o Para Kindle, Kindle. assim, Nossa, ajuda muito. E É tô atrás, ótimo. Fechou. se alguém souber indicar, tô atrás de um tradutor para inglês também. Mas Oh, que legal. tem que entender de escrever, não é só traduzir, né? Não é só uma Sim, sim, tradução. É um tradutor sim. de livro. De livro. Tem Porque que aí ser eu vou bem ter a versão em específico mesmo. inglês também. Eu acho que é bom você fazer uma planilha de custos de investimento sobre esse seu negócio. Já está feita. Já está feita. Já está feita. Muito bom, muito bom. Então a resposta está dada aqui, né? Posso viver de fotografia? Pode. Não só pode, como deve. Deve viver. Porque assim, se é um sonho, se é o teu sonho, se é a tua vontade, se você tem, poxa vida, cara, tem mercado para tudo. Tem mercado. Sim, Mesmo com o país nessa crise e tal, não sei o quê, tem mercado para tudo. É claro que também é interessante você estudar também, aí não é comigo, né? Mas você também uhum, tem condições de estudar também vendas. Você precisa saber vender, minimamente. uhum, uhum. Minimamente. Precisa Ó, saber já dá para fazer um próximo livro, né? Porque o empreendedor não é aquele só que cuida de finanças, que cuida da parte Não, não. administrativa. O empreendedor é aquele que tem que saber vender o É o produto, senão não pensar o adianta negócio. nada. É pensar o negócio, no geral. Uhum, Pensar o sim, negócio no geral. Onde você esteve, aonde você está e aonde você estará. ia chegar. Uhum, Isso é muito muito bom. importante, né? E outra, eu vejo muito fotógrafo assim, saindo do mercado, pessoas ali com 2, 3 anos de profissão e que saíram, esse negócio não dá, não sei o quê, não, mas são pessoas que não pensam a carreira em longo prazo. Uhum. Você Ou estuda, vamos achava pegar lá, vamos que. pegar Ou uma, então uma achava profissão. que fotografar era um glamour, só é glamour, não precisa de mais nada e tá tudo certo, É o né? glamour, né? Eu chego 6 horas da manhã no estúdio e saio 7, 8 horas todo dia. É Olha a um quantidade de trabalho, horas, né? olha a quantidade de horas que eu trabalho.
Eu chego às 6 horas no estúdio, todo dia. Então, Uhum. assim, É. não tem essa de glamour, não. Tem, glamour é só Uhum. e para poucos, né? É só você pegar o mundo do futebol. Você pega aí todos os jogadores dos grandes times, sei lá, você tem 500 jogadores em evidência, mas qual é a massa de Sim. jogadores que tentam um profissional? São literalmente milhares de pessoas, milhares e Hum. milhares. Então, quando você pega lá o glamour do fotógrafo, é meia dúzia de fotógrafo que vive nesse mundo do glamour. O resto rala, mas dá para ralar e ter uma O... vida legal. Dá sim. Se você faz o que gosta, você tem vontade de vender, você tem vontade de cuidar do seu negócio, você tem Claro, essa necessidade claro. de querer cuidar. Agora, se O a Flávio pessoa falou virar e que falar o Flávio assim, falou que glamour dá dor nas costas. pois é. Quando você tem mais do que 40 anos, com certeza dá. Então, mas por exemplo assim, se a pessoa achar que vai trabalhar pouco e ganhar muito, bom, isso é mentira. Não, Isso não, não, realmente é não. mentira. É, Se te contaram isso, olha, desculpa, te enganaram. pois é, Te pois é, enganaram. Porque você é. pega lá um engenheiro bem-sucedido que trabalha numa grande empresa e ganha 40 pau por mês. Cara, esse cara estudou para burro. Muito, Esse muito. cara tem mestrado, esse cara não tem 3 anos de profissão ganhando 40 pau, esse cara tem no Uhum, mínimo 20 anos de profissão. Demorou 20 anos para ele ter esse salário. Ele estudou muito, ele uhum. rala muito, ele tem muitas responsabilidades na mão dele. E você, Sim. fotógrafo, tem muita responsabilidade quando você fecha um Oh, orçamento. No mínimo, a responsabilidade de atender a expectativa do seu cliente. Mas se você uhum. trabalha com equipe, mais ainda, você tem a responsabilidade de pagar todo esse povo. Você não, se você fizer alguma besteira e o cliente falar, olha, não vou te pagar porque você fez besteira, você não vai poder falar para a tua maquiadora, para o teu produtor de alimentos, para o teu para a casa que você alugou para fazer as fotos, você vai falar, então eu não recebi, então eu não vou pagar vocês. Cara, eles não têm nada a Ah, ver com isso, eles esquece, prestaram o serviço esquece. dele a contento. Essa resposta. Agora, se você O contratou um Paulo tá. maquiador que era para fazer uma maquiagem clean e transformou a mulher num palhaço, bom, aí ela realmente não fez um bom trabalho, é um problema dela, É. mas você também deveria ter visto isso Mas de você fora. tem responsabilidade, Você você tem que deveria escolher ter a visto isso de fora. maquiadora que fala mesmo, Exatamente. tem o mesmo estilo. O Exatamente. Watanabe Então, perguntou aqui, deixa eu ver aqui. Paulo, como especificar uma área no começo da carreira? Eu acho que é no começo da carreira, deve ser isso? Ou da carteira? não, na Da carreira. carreira, Na carreira. Ah, eu É que acho a gente está assim. falando em dinheiro, né? É. Eu acho que primeira coisa, em geral, quando a gente entra na fotografia, eu quando estudei fotografia, eu sabia o que eu queria. Por quê? Eu sou graduado em publicidade e propaganda, então eu sabia Legal. que eu queria esse tipo de foto. E quando eu Aham. estudei e entendi o que era o mundo da foto publicitária, eu falei, é isso mesmo que eu quero. Mas até quando a gente dá aula lá na PAN, a gente fala, né? É muito comum o aluno entrar falando assim, ah, eu só gosto de fazer foto de produto porque gente é chato, eu não gosto de gente. Aí o cara tem aula de retratos e fala, nossa, que maravilha, Adoro. legal pra caramba. E aí muda o pensamento. Então, primeiro de tudo é Sim. conhecer as áreas. Você Uhum. vai ter alguma coisa de afinidade que te faz chamar atenção na fotografia e tal. Mas você também, eu acho que você tem que experimentar um pouco de tudo. Uhum. Sim. Aí você vivenciar. Então, assim, eu até recomendo, assim, terminou qualquer curso de fotografia, vai fazer evento social. Uhum. Ou evento corporativo. O evento é a sua pós-graduação do curso. Porque ali você tem que pensar rápido, você tem que compor rápido, você tem que resolver problemas técnicos rápido, você tem que lidar com pessoas, você vai ter que falar com pessoas, você vai ter que ser invisível, você vai ter um monte de coisa. Então é ali que você bota em prática. Ah, mas eu não gosto de evento. Cara, faz 2 anos de evento só para você pegar as manhas. E aí Uhum. você vai conhecendo outras áreas. Então eu acho que você no primeiro momento permear, é claro, se você sabe que não tem nada a ver com foto de casamento, você não vai se inventar de fazer casamento. Mas sei lá, Sim, sim. você veio você veio da área artística, né? A gente tem muitos alunos lá que já estudaram artes plásticas e gostam do fine art. Eu falei, então tá, então começa a fotografar bastante ali assuntos relacionados a fine art e tal. Vê se você gosta disso mesmo, mas faz outras Uhum. coisas também para você entender se essas outras coisas vão te dar, abrir um leque na sua cabeça. Então eu acho que essa é a Uhum. dica, essa é a dica.
Experimenta Sim. um pouco de tudo. Experimenta um pouco de tudo. Daquilo que te Uhum. agrada. Eu, por exemplo, nunca quis ir para fotojornalismo. Nunca quis ir para foto de casamento. Nunca tive essa Sim. vontade. Nem me deu vontade. Você entendeu? Uhum. Mas Sim. experimentei uma porrada de outro tipo de foto. Até aniversário Uhum. de criança eu já fiz, né? Sim, sim. Para Deixa eu te para falar uma descobrir que coisa não é aqui. minha praia. Tá, deixa eu te falar uma coisa que a gente tem pouquinho tempo e não queria que acabasse do nada, assim, sabe? A gente desaparecesse. Só Hum. queria fechar aqui o Rico Marchetti, você conhece? Não. Rico Marchetti. Ó, live veio bem a calhar, comprei o livro do Emura e estou terminando um orçamento baseado nas informações do É livro. verdade, ele Baita comprou o livro. fonte de Agora, referência. não conheço pessoalmente, mas ele comprou sim. Comprou, é Oh, isso. muito legal. É muito gostoso ter esse feedback da galera, né? Que leu o Bacana seu isso. livro e está conseguindo aplicar e está ajudando o pessoal de fotografia. Eu acho que é isso que você está fazendo realmente é super importante. Ah, obrigado. É, a gente realmente precisa de um profissional sério e mostrar que a fotografia precisa. Você precisa fazer conta, você precisa saber tudo que tem, incluir ainda os seus custos, mesmo que você não tenha um estúdio, mas você tem que saber o quanto isso é importante, né? E saber dividir, poder dividir isso com a gente com um livro não tem o que falar, né? O livro ainda é a nossa fonte maior, nossa de Você não riqueza tenha e de dúvida. sabedoria e de conhecimento, né? Mas Espero que é por isso que eu quis fazer o livro físico, sabe? Não fazer só, porque assim, se você pesquisa na internet hoje, todo mundo está fazendo e-book aí. Mas o meu livro uhum, não, é assim, tem ISBN, foi feito por uma é editora, sério. foi feito, Uhum, teve várias revisões, não só de digitação, como de português, né? Então, assim, é um livro. É um livro. Não é um sim, muito materialzinho de legal. internet, assim. É um livro, né? É Sim, sim. pensado E muito com legal também carinho. porque você tá estendendo, né? Você está estendendo, está ampliando o livro para outras dimensões. Então, você está indo para os workshops que você vai dar, eu acho super importante. Acho que a galera precisa aprender a mexer em planilha de Excel, a galera precisa tirar esse medo de mexer com número, não é Precisa. nada de um bicho de sete cabeças. Tem que tirar da cabeça que fotógrafo é um bicho avoado, fotógrafo é um cara sério, Você tem um pode ser avoado na empreendedor. hora da foto. Não, tirou a Ó, mão da câmera, não depende, tirou. depende da hora. Ó, É, tirou a mão da câmera, você é um vendedor de imagem. Ponto. exatamente. Ponto. Porque É. assim, você não tem outra fonte de renda se não for a venda. Uhum, com Como é que você vai certeza. comprar a sua próxima câmera, seu monitor profissional? Como é que você vai comprar? Como é que você vai pagar? Como é que você vai comprar comida para você? É a sua única fonte de Sim, renda. é sua fonte. Então você vai É, deixar com de fazer? certeza. Então você vai lá, trabalhou 8 horas, vai entregar o ensaio inteiro, sendo que você poderia vender cinquenta por Com cento a mais, certeza. 60% a mais? Não, Sim, né? eu não quero deixar você falando sozinho porque vai cair a nossa Tá. ligação. A gente deve ter segundos. Então eu quero me despedir de você. Valeu, Obrigado, brigadão. Claudinha. Adorei o nosso Obrigado, bate-papo. Foi muito pessoal. gostoso. Vamos fazer mais vezes isso. Se Por tiver favor, uma a hora que você próxima, alguma quiser. outra produção, a gente faz. A hora que você E quiser. galera, obrigada por participar. Esse horário assim é um horário meio estranho, né? Meio que final de tarde, mas obrigada por participar. Esse vídeo vai estar gravado. A gente Legal. vai deixar no nosso feed e dá para você também repassar para o pessoal, para sua galera, tá bom? Obrigado pelo Valeu. convite, Claudinha, Felipe e Imagina. Flavião. Obrigado aí. Beijão. Beijo. Beijo. Até. Tchau. Tchau, tchau. Peraí só um pouquinho.